Olá, gente, tudo bem? Eu sou Márcia. Eu criei esse canal que chama Separei e Agora. Por quê? Deus já tinha colocado no meu coração é, tá tentando ajudar outras mulheres que, como eu, se separaram e muitas vezes não sabe que caminho, né? Que caminho, que rumo tomar diante dessa situação difícil. Eu me separei em 2013, outubro de 2013. Eu tenho hoje 42 anos. Tenho dois filhos, um de 12 e um de 11. E eu morava em outra cidade, nós morávamos na casa do, dos avós do meu ex-marido, né? Que meus ex-sogros nos deram para a gente poder morar. E aí as coisas começaram a ficar difíceis, a relação entre a gente ficou difícil, né? E já haviam acontecido algumas coisas quando eu estava grávida. E depois aconteceram algumas outras coisas também. Numa separação, a culpa não é só de um, lógico. Um tem mais peso do que o outro, lógico, mas a culpa acaba sendo dos dois, né? E às vezes o que falta é uma faísca para realmente não dar certo. E eu resolvi tomar a decisão de sair de casa por X motivos que aconteceram. Só que antes disso, né, meus pais moravam em outra cidade, eles tinham um comércio e eles pediram, né, como as cidades não eram tão distantes assim, meu pai ofereceu para eu voltar a trabalhar com ele. E aí, nesse dia, eu cheguei, né, saí de casa e cheguei lá chorando. E o meu maior medo era minha mãe, porque ela se preocupava muito com o que as pessoas iam falar. Imagina, filha dela separada, alguma coisa assim nesse sentido. E aí ela viu o meu sofrimento e aí ela falou: olha, assim não dá para continuar e nós estamos aqui. O que você decidiu, o que você decidir, a gente, a gente te apoia. Eu falo assim, graças a Deus eu tenho os meus pais, né? Ainda, graças a Deus eu ainda tenho os meus pais vivos e eles me deram muita força, porque eu sozinha não ia conseguir, né? Mas antes de tomar essa decisão, eu pedi muito para que Deus me mostrasse, né? O que seria da vontade dele. Lógico, Deus não quer a separação de ninguém, não, né? Eu casei na igreja, né? Então Deus não quer a separação. Só que ele também não quer a infelicidade de ninguém. E eu não tomei a decisão de sair porque só eu estava infeliz, né? A outra parte também estava e eu não estava satisfeita, não estava conseguindo fazer ele feliz também. A gente já tinha conversado diversas vezes e não conseguimos chegar num acordo, né? Eu não vou expor aqui, vou explicar para vocês, eu não posso expor muito aqui a conversa porque envolve outra pessoa, a gente não sabe como é que a outra pessoa vai reagir, né? A gente continua, mesmo depois, né, praticamente 7 anos separados, e, e a gente ainda não consegue se entender, né? Mas o foco desse canal não é falar da minha separação, né?
ou quais foram os motivos da separação, porque a separação pode ter X motivos, né? Pode ser várias situações. E eu tomei assim como uma vontade fazer esse canal para ajudar outras mulheres. Porque muitas vezes a gente não sabe a quem recorrer, a gente não sabe como agir, a gente não sabe o que fazer, né? Porque é uma situação difícil, é uma situação muito delicada, existe sofrimento, sim, para todas as partes, né? Para quem toma a decisão, para os filhos, né? Quem tem filhos. Eu, graças a Deus, tive uma situação um pouco mais confortável, porque eu me separei e voltei para casa dos meus pais, e financeiramente eu tive a ajuda deles. Mas existem muitas mulheres que nem isso têm, né? Se veem na rua, com filhos e sem ajuda de ninguém, sem um apoio, sem alguém para estender a mão. E às vezes até acaba fazendo coisas que não seriam da vontade dela, né? Então, eu, eu, eu vendo, e como já passei esse sofrimento, e depois que eu me separei, muitos casos apareceram para mim, né? Pessoas vieram conversar e eu via que a minha situação foi muito mais confortável, graças a Deus, né? E como é que eu superei toda essa dor? Como é que eu reagi? Fácil? Não foi, nem um pouquinho. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu sou católica, então eu resolvi me apoiar em Deus. Então, assim, nesse momento difícil eu fiquei 2 meses sem comer, sem dormir, perdida, que a gente se sente perdida. Existe um momento que a gente acha que não fez a escolha certa, que talvez a gente tenha se precipitado, então passa sim pela nossa cabeça. Principalmente quando há sentimento e você tem que tomar uma decisão dessa. Então, o que eu fazia? No meu horário de almoço, porque a dor era tão grande, né? O desespero era tão grande, eu pegava e ia até a igreja. No meu horário de almoço, lá eu ficava em adoração no Santíssimo. Eu até falo, eu me emociono, porque foi uma experiência, assim, muito profunda. E eu só saía de lá quando eu me sentisse melhor. E era incrível, parecia que eu não ia conseguir chegar. E assim, não é do meu trabalho até a igreja, não era longe, dá mais ou menos uns 2 quarteirões, 3 quarteirões. E eu falava assim, nossa, eu não vou conseguir chegar lá. E eu chegava lá e eu, tipo, falo que era uma força que Deus dava tão grande que eu saía de lá todos os dias renovada. Eu perdi em 2 meses 15 quilos. Então, assim, eu cheguei a pesar 44 quilos. Então, eu não comia, eu não dormia, né? E fui participando de retiros, eu ia para a igreja no grupo de oração, eu ia à missa todos os dias, me alimentar, né? Conversei com o padre, expliquei toda a situação. Deus colocou anjos na minha vida, várias pessoas. Primeira pessoa que Deus colocou na minha vida na igreja, que hoje eles são padrinhos de coroinha dos meus filhos, que é a Márcia com a Mauri, que foram, assim, muito importantes, principalmente no meu crescimento espiritual. Ela me ajudava muito, ela me dava orações para fazer.
Teve o pessoal do grupo de oração, né? Que me ajudou muito, 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 muito. Então eu procurei me alimentar dessa forma, né? Eu fui buscar força em Deus. Porque a parte financeira em si, meu pai estava me ajudando. Meu pai e minha mãe estavam me ajudando, eu estava trabalhando também com eles, né? Então, isso me ajudou muito. Então eu falo assim, faz muita diferença. Nessas horas que você vê o quanto o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que ele manda anjos para te dar apoio, para te dar um abraço, para te dar às vezes uma palavra, né? Uma palavra de conforto para você. E eu acredito que isso fez toda a diferença. Eu fiz, assim, amigos muito importantes que realmente mudaram minha vida. Tive amigas também, pessoas que eu nem esperava, que quando eu me separei, né? Uma delas é eles são parentes do meu ex-marido, e ela ficava comigo, ela chama Aline, ela ficava comigo às vezes até de madrugada, me escutando, conversando comigo, até quase 4, 5 horas da manhã, ela tinha que trabalhar no dia seguinte. Então, assim, e todos voltados para a vontade de Deus. Eu não sei o que muitas mulheres passam, né? Eu acredito que muitas vezes a mulher ela quer tomar essa decisão de sair de um relacionamento, mas ela não consegue, porque o maior provedor financeiro às vezes é o marido. Porque às vezes a mulher se entrega totalmente aos filhos, a cuidar da casa, né? E não tem condições de sair, né? E continua naquele sofrimento. Então, assim, eu quero com esse canal poder ajudar muitas mulheres. Quero poder também trocar informações, trocar experiências. Então, você que se identifica com esse canal, com a minha história, né, com a história de outras pessoas, eu vou deixar um e-mail na descrição do vídeo e vocês mandem as suas histórias para mim. Como é que vocês se fortaleceram? Como é que vocês saíram dessa? Como é que vocês levantaram, né? Porque eu falo assim, nós mulheres somos muito guerreiras, né? E na pior situação, a gente sempre consegue achar uma saída, né? Então eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês. Eu vou deixar esse e-mail, se vocês quiserem que eu leia a história de vocês aqui no meu canal, para que outras pessoas também, com a história de vocês, possam se identificar, possam, muitas vezes, ter um conforto a mais. Eu não tô aqui para dizer, muitas vezes, né, para a mulher falar assim, não, mas história de fulano, história de ciclano, aconteceu e ela conseguiu sair dessa. Eu não tô aqui para estimular ninguém a se separar. Ninguém a se separar. Porque o sofrimento é muito grande. Nosso, adulto, o sofrimento é grande. Mas o dos filhos sempre é maior, né? Porque os filhos, eles querem ver os pais junto, né? E o importante é isso, a gente deixar sempre claro. Nós estamos aqui não para defender a separação. Eu não tô aqui para defender a separação, eu não sou a favor. Todo mundo que vem conversa comigo, eu falo assim que eu não sou a favor, que eu não estimulo a pessoa a se separar. Eu acho que isso daí é o último caso, né? Eu ouvia muitos padres falando nas homilias, né, dando palestra. Tem o padre Christian Shankar, que eu assistia bastante ele. Tem o padre Reginaldo, quando eu acompanhava o programa dele, e às vezes, né, acontecia de algum caso assim de
de traição, ou tipo, a pessoa era agredida fisicamente, né? Então, assim, em nenhum momento ele fala, não, você tem que se separar, né? Pelo contrário, a gente tem que tentar todas as alternativas. E a principal é poder dar uma chance para o outro também, quando ele realmente quer mudar, né? E procurar apoio espiritual. Quando eu me separei, eu não tinha condições, então eu não fui fazer terapia, mas eu estou fazendo agora, né? Faz 3 semanas que eu comecei, e eu acho que um dos motivos que, assim, por mais que seja recente, é o que está me fazendo tomar algumas decisões na minha vida, né? E a gente tem que procurar viver bem, a gente tem que estar feliz pra gente poder fazer feliz a vida dos filhos. Então eu peço para vocês, se vocês gostaram, que vocês curtam esse vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal, tá? Eu vou estar cada dia mostrando um pouquinho da minha história, como é que eu vivo o meu dia a dia, né? As dificuldades que eu enfrentei, o que eu faço para poder tomar algumas atitudes, por exemplo, ajudar vocês, né? Que nem quando eu me separei, o dinheiro era curto, desculpa, o dinheiro era meio curto. Então, o que eu fazia? Eu tomava alternativa assim, tipo assim, corte de cabelo, quem fazia? Minha mãe. Minha mãe que corta meu cabelo. Agora, luzes, quem fazia meu cabelo era com luzes. Eu vou até gravei um videozinho do meu cabelo, que eu fiz um vídeo, depois vocês podem ver. Eu fiz essa mudança. Eu tava, essa semana eu fiquei morrendo de vontade de mudar a cor do meu cabelo. Eu achei que ia combinar melhor. Eu tinha o cabelo com luzes, né, a raiz escura e o cabelo com luzes. Falei, eu acho que vai ficar bonito pra mim, vermelho. E aí eu comprei uma tintura em pleno domingo hoje, né, dia 15 de novembro, e aí eu comprei e eu mesma passei, aí eu aproveitei, eu mesmo cortei, falei, se ficar torto minha mãe arruma depois, e eu, amei o resultado. Então é isso, a gente arrumar alternativas, porque a gente precisa estar bem, a gente tem que estar se amando, a gente tem que olhar pra gente primeiro, pra gente poder olhar pro outro também, pra gente poder, a gente tem que se cuidar pra gente poder cuidar do outro também, tá? Então aqui eu vou mostrar pra vocês o meu dia a dia, o que eu faço, as alternativas que eu tenho. Muitas vezes, né, eu falo assim que as mãezinhas não têm condições financeiramente, então, mas elas precisam cuidar da gente, aqui arrumar alternativas para que elas possam ficar bonitas e com pouco, gastando pouco. Por exemplo, meu cabelo mesmo, eu gastei R$12,98. Comprei uma tinta, eu mesmo pintei e olha o resultado. Eu mesmo fiz uma escova, eu mesmo cortei. Então é isso. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal. Deixe o seu like. E se vocês quiserem que eu conte a história de vocês aqui, história de superação, né? Eu vou deixar o e-mail para vocês poderem estar escrevendo. E aí eu vou contando aqui, vou gravando vídeos e contando aqui para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber alguma coisa, deixa nos comentários, tá? Para que depois eu possa responder as perguntas de vocês com calma, tá bom? Um grande beijo para todos vocês, que Deus abençoe e fiquem todas com Deus. Força, sempre. Nós podemos ser vencedoras, nós podemos tudo em Deus. Beijo!